Legal. Oi, Yuri, tudo bem? Tô aproveitar aqui lançando umas coisas. Tá esperando todo mundo entrar. Poucos pessoal vai entrando aqui. Tô lançando as coisas de vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Manoel, só o seguinte, hoje eu não vou conseguir abrir meu webcam porque realmente eu tô com muita dor de cabeça, eu tô bem gripado, tá? Tudo certo. Eu Tá tô bom, até meio então. deitado aqui, mas Tá, eu vou assistir a aula, vou participar, tá bom. Aham. Oi, tá? João, tudo bem? Prof tá aqui lançando, eu tô lançando as falta e presenças dos trabalhos. Quem me entregou, tô lançando a média final agora de trabalhos. Enquanto isso, estou fazendo isso até o pessoal entrar. O pessoal não entrou todo mundo ainda, por isso que eu estou aproveitando esse tempo, só para ganhar um tempo, tá, pessoal? Daqui a pouco eu já faço a chamada de hoje. Estou lançando isso aqui para dar um tempo aqui. Boa noite, Manuel. Boa noite, colegas. Boa noite, tudo bem? A gente vai olhar o pessoal dos trabalhos sempre os mesmos. São os bons, são os que vão conseguir o melhor emprego, são os que vão É ganhar verdade. R$ 5.000 por mês. Não, um pouco mais, né? Porque olha, depois de fazer todo esse o pessoal tá aqui, eu tô vendo que são poucos, geralmente a média sempre foi 4 alunos que me entregaram trabalho. Mas que bom que o pessoal tá tudo tranquilo que vai gabaritar a última prova, porque pela falta de entrega de trabalho, estão confiantes na última prova. Vamos ver. E agora da aula 6.
Só tô vendo uma cara bonita aí, só daí no L, e uma cara feia. Eu nem tô olhando, eu nem tô no sistema, e eu vou questionar daqui a pouco quem não tá vai ganhar falta, pessoal. Tô dando tempo para se readequar aí, não tá com a câmera ligada, vai ganhar falta hoje também. Sinto muito, o recado da semana passada vale para essa semana. Vou entrar agora, vou olhar quem tá com a câmera ligada e só essa pessoa vai ganhar presença. Nos demais, só lamento, tá? Tô dando tempo para vocês se organizarem. Tô aqui lançando as faltas e presenças dos alunos que não me entregaram trabalho. Quem não entregou tá ganhando falta. Então, paciência, porque eu vou até somar aqui depois e vou mandar para a direção. Se tiver alguém já pendurado, nem precisa fazer a prova semana que vem, vai direto para o exame, tá, meus queridos? Ordens são ordens, tá? Então, todos lançados. Ok, esse eu encerrei. Não fiz antes, por quê? Porque eu estava até agora trabalhando. Desliguei um áudio agora, antes de... Deixa eu ver agora o Gabriel. Antes de de ligar aqui, eu até atrasei 2 minutos, porque eu estava encerrando um atendimento, mas outro cliente também me chamou, assim, uma mensagem que ele precisava resolver amanhã de manhã cedo, não tinha como eu esperar para chegar no escritório e responder ele, então já respondi agora de noite, para deixar ele mais tranquilo. E agora eu vou lançar o meu povo que está presente. Por enquanto está presente comigo o João e o Humberto, tá, pessoal? Quem não está com câmera tem falta. Yuri, no teu celular não tem câmera? Pode fazer pelo celular, tá? Quem não tenha note, alguma coisa, né, computador, faz pelo celular. Entra no link e deixa conectado ali. Que eu preciso, certo? É determinação. Ordens são ordens, eu tô aqui para cumprir, vocês também estão aí para cumprir, ok? Então, por enquanto, presente. Humberto, como sempre. Humberto é o único aluno que não tem nenhuma falta, pessoal. Merece ter uma estrelinha. Azar, deveria ter deixado carregando. Te dou uns minutos para tu carregar ele e tu entrar, certo? Entrou 8h30, tu perde a primeira... Vamos fazer aquele esquema, né? Entrou 7h30, perde o primeiro, ganha falta no primeiro período. Entrou às 8, ganha 2 faltas. Entrou 8h30, ganha 3 faltas, tá? Sei que tu deixou carregando, mas a regra é essa, tá, Yuri? Tem que se organizar. Se um dia tu estiver trabalhando numa empresa e tu precisar do teu celular, o celular estiver desocupado, será que tu como chefe ou tu como funcionário da empresa vai te dar uma segunda chance? Possivelmente não, tá? Então, eu só tô sendo justa porque os outros também ali, o João e o Humberto, talvez também não gostariam de estar com a câmera ligada, mas como eles estão cumprindo determinações por ser justo a eles, certo? Quem não tiver com a câmera, tá registrado aqui, estão gravando, vai ganhar falta. Então, por enquanto, eu vou dar presença só para quem está realmente com a câmera, ligada, que é o João e Humberto. Assim, conforme eu vou dando aula, daí eu vou vendo. Já teve uma leva semana passada de pessoas que tiveram faltas, tá? Então, ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já dei a presença para quem eu precisava. Hoje eu não tive muita complicação. Opa, Bruno! Oi, Bruno! Tudo bem? Tô te vendo, tudo ok. Vou dar presença pro Bruno aqui também. Bruno também é um aluno que sempre quase entregou trabalho.
Acho que foi 1 ou 2, só que ele não entregou de todos. Humberto entregou todos. Então, vamos ver quem mais por enquanto esses estão com presença. Nicolas está atrasado, talvez também chegou tarde, mas lembrando, se ele não chegar a tempo, eu vou dar falta no primeiro período. Até vou colocar já uma falta aqui para lembrar que se ele não chegar a tempo, porque o Nicolas eu sei que sempre liga a câmera. Deixa eu ver quem mais aqui. Isso aí, certo. Só para eu lembrar, senão eu acabo esquecendo. Até achei estranho que o Nicolas não entregou esse último trabalho 6. Eu tenho que olhar lá no material, porque o Nicolas também entregava, ele era o primeiro que postava o material sempre. Vamos lá, pessoal. Lancei aqui o que eu precisava. Boa noite a todos. Vou fazer meu momento de anúncios, né? Quem não lembra, quem tá perdido, pode ser que todo mundo já tá careca de saber, mas eu gosto sempre de deixar bem claro. Semana que vem nós temos prova, tá? Prova vai ser virtual, às 7 horas, vou mandar o link, que nem o esquema da aula passada, certo? Não esqueçam, então ficam atentos no grupo do Whats. O link vai lá no grupo do Whats terça que vem. Qual é o material? É aquele depois da prova, ali depois da ética, tá, pessoal? A prova, mais ou menos, eu já fiz. Já rascunhei, são tudo questões de marcar. Sobre esses crimes virtuais no geral, tá? Então, dei uma estudada legal, LGPD, Marco Civil da Internet, e os crimes, aquela questão de crimes. Não tem nada muito teórico, o que é Marco Civil da Internet. Isso não tem, sabe? Essas coisas assim, porque até para a profissão de vocês, não precisa estar sabendo, você tem que saber que existe essa lei que protege, etc. Mas o que ela traz, o que ela fundamenta? Fiz questões bem práticas que a gente já estava, inclusive, discutindo em aula. Na hora que eu estava fazendo, eu lembrei de pontos que eu referi em aula e eu quis colocar. Não sei se estão nos slides, mas eu sei que eu referi em aula. Então, acredito que está, porque era questão legal também que eu botei ali. Mas é isso aí, estudem, tá tudo certo. Prova terça-feira. Quem passar, passou. A secretaria da escola vai entrar em contato com vocês, não sou eu, é a secretaria da escola. E na outra semana, dia 3, quem não atingiu a média 7 vai fazer exame comigo para recuperar a nota e tem que tirar 6 para passar na disciplina, senão roda na disciplina. Serão 10 questões, exames são 10, vale 1 ponto cada questão. E no mais isso, tá, pessoal? Acho que já falei isso nas outras aulas, mas eu só queria deixar claro, porque sempre tem gente que me pergunta depois, de novo, e como é semana que vem. Então, hoje é a nossa última aula virtual. Possivelmente depois a secretaria da escola vai ver com vocês se na aula de terça hoje vai entrar outro professor. Eu, é certo que não sou, porque a única aula que eu dou para informática é ética. Então, possivelmente será, sei lá, o Prof. Luan, o Prof. Paulo, não sei quem mais dá aula para informática, não conheço muitos professores, só mais esses dois mesmo, que eu não sei muito o conteúdo que vocês recebem lá na escola. Então, não vamos mais nos encontrar, só se no dia da formatura mesmo, caso contrário, não mais, tá? Em sala de aula, pelo menos, não mais, a não ser que vocês façam um novo curso com outra matéria, outra administração, RH, etc. Daí a gente pode ter aula novamente, certo? Então, falando, quem chegou depois, quem não tá com a câmera ligada, ganha falta, tá? Por enquanto, só temos 3 alunos com presença. Só dá uma lembradinha pra galera aí, certo? O que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar Lei Geral de Proteção de Dados. Estou aqui com os meus slides, imprimi, já está disponível lá no ambiente virtual para vocês. Embaixo dos slides eu deixei a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei, na realidade, ela envolve, ela
abrange muito mais coisas, mas eu não tinha como eu passar tudo isso para vocês dentro da aula, porque realmente eu precisaria, mas assim, ó, para nós bater bem 2 aulas presenciais na escola. Eu precisaria, assim, para nós, assim, deixar redondo, talvez 3, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela tem muitos macetes, tem muitas coisas que precisam ser regularizadas pelas empresas, devido à obrigação legal, agora que a lei, deixa eu botar, vou ir para trás, assim eu botei, devido às operações legais que elas estão pedindo adequação, tá? Deixa eu só aceitar aqui o Kaique. E vamos lá. Como eu já disse, a gente faz aquela recapitulação de início de aula, né? Onde a gente pega, conversa tudo que a gente veio até hoje, desde a questão ética, desde a questão de crimes virtuais, desde o Marco Civil da Internet. Lembrando que a LGPD, ela tem uma busca, um fundamento no Marco Civil da Internet, que ela traz uma complementação, porque o Marco Civil, ela traz responsabilidades e a LGPD, ela traz coisas peculiares, coisas próprias para aquele caso de dados virtuais. Não só virtuais, dados físicos também, mas tudo que envolve dados de pessoas, nós, cidadãos, tá? Boa noite, Kaique. Tá, e tu não tem, ó, o Kaique entrou agora. Oi, Kaique, tudo bem? Te vi agora aqui, vou te dar presença. Tô maldosa hoje, só porque a última aula, quem não tá aparecendo o rostinho tá ganhando falta. Tá, pessoal, quem não tem celular, pede emprestado da mãe, da irmã, duvido que não tem ninguém com celular aí, tá? Não vem com migué, pessoal. Vocês são tudo um bando de marmanjo, duvido que vocês não têm celular. Não vem com papo furado. Se fossem uns idosos de 110 anos, até acreditaria. E ainda 110, porque daí não sabe mexer no celular. Porque hoje em dia até um senhorzinho, tudo bem também, Kaique. Até senhorzinha hoje sabe mexer nos tal dos WhatsApp, nas câmeras, etc. Então, não aceito papo furado, certo? É lei, é pedido, ok, então ponto final. Então, eu sei que vocês todos deveriam deixar o celular carregado. Mesma coisa eu, imagina que, meu note está descarregado. Digamos se eu tivesse perdido ou não tivesse trazido, não estava aqui em casa o carregador dele. Não ia conseguir dar aula. E vocês iam me perdoar? Não, vocês iam lá na secretaria da escola cobrar que eu não dei aula. E aí, é a mesma coisa. Então, vamos ser justos, tá? Vai ganhar presença quem está comigo online, cara a cara, certo? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, como eu digo assim, pessoal, todas as leis existentes no nosso país, todas têm um número próprio, tá? Qualquer lei do Código de Consumidor, qualquer lei criada, lei tributária, lei civil, lei penal, todas as leis que não estão dentro de um código, digamos assim, o que acontece? Vocês talvez não tenham esse conhecimento. O Código Civil está pronto, o Código Penal está pronto, a Constituição Federal está pronto. Todos os códigos estão redondos, prontos, tá? Às vezes, dentro desses códigos, eles ganham alteração dentro de um artigo, tá? É dentro de alguma questão própria ali naquele código que fala só em leis trabalhistas, que é a CLT, ou só em Código Civil, que fala só leis civis, casamento, briga, divórcio, separação, herança, indenizações, danos morais, reintegração de posse, esbulho, etc., das coisas, fatos jurídicos, tudo, isso é o direito civil. Se eu quiser mudar um artigo, não eu, os legisladores lá, o poder legislativo, tá? Quem muda isso, quem faz leis, cria as leis, eu já falei lá nas primeiras aulas, não é nós, advogados, não somos nós, juízes, mas sim é o legislativo, que são os senadores, os deputados federais, deputados estaduais e vereadores, tá? Cada um dentro dessa competência municipal, estadual, federal, dependendo da sua lei orgânica, município, vereadores,
lei estadual, deputado estadual, depois passa para o governador aprovar. Esfera federal, que é nível Brasil. Primeiro começa a Câmara de Deputados, depois vai para Senado Federal, podendo, às vezes, Senado, podendo, às vezes, o Senado iniciar um projeto-lei. Não quer dizer que comece sempre, mas raras vezes, sim, existe os senadores criar um projeto-lei. Isso é uma coisa que eu quero que vocês também entendam. A gente está encerrando a aula, por isso que eu vou falar para vocês. Se um dia vocês olharem na internet, estão procurando uma coisa lá para o serviço de vocês, e vão querer me cobrar, dizendo lá, eu estou reclamando de vocês vão querer me cobrar um projeto-lei. Tá aqui, ó, a fonte do que eu estou te falando é projeto-lei. Não diz lei, lá em cima, Planalto, lei, é projeto. Projeto-lei, pessoal, não é lei. Não tá valendo. O que quer dizer isso? Que ainda está sendo discutido em Senado, discutindo Câmara de Deputados. Não, o presidente nem sabe dessa existência, tá? Porque o presidente já ganha a lei redonda para aceitar, né, sancionar ou vetar, negar. Então, quem cria são lá o pessoal antes, todas as leis, todas sem exceção, são criadas por essas pessoas, deputados e senadores. Lembrando, então, vocês aqui, praticamente todos já têm o exercício de voto esse ano. A gente sempre se preocupa muito em votar em governador e presidente. Eu convido vocês a terem uma maior atenção, eu como advogada, pessoa que gosta de leis, que quando vocês votem em deputados estaduais, deputados federais e senadores que tenham um mínimo de cultura, pessoal. Porque às vezes a gente diz, ai, olha o valor que tá todas as coisas, mas às vezes assim, ó, tu tá votando numa pessoa praticamente analfabeta e infelizmente o nosso país não veda, não cobra que a pessoa tenha o mínimo de cultura, o mínimo de conhecimento, eles não pedem um curso técnico que seja. E às vezes a pessoa não sabe nem se pronunciar, nem falar, mas é bom de papo. Mas o bom de papo não sabe discutir leis, o bom de papo não sabe criar leis. E quem cria leis são esses deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então, prestem também atenção, porque às vezes a gente vai assim, ó, esse nome eu gostei, olhei o santinho ali, vou pegar. Não é, vão olhar se ele não, como é que tá a ficha. Eu sempre vou atrás para ver como é que tá esse governador, como é que tá essas pessoas, se elas estão com a ficha limpa, porque isso é um voto do cidadão, é a única vez que nós podemos transmitir o nosso direito, certo? Então é isso que eu quero falar para vocês. E quem cria as leis são eles, para vocês também saberem que a gente às vezes dá preocupação. Claro, muita decisão administrativa, parte de presidente, parte de governadores, mas nesse momento eles não são os principais quando a gente quer mudar a nossa situação do país, queremos leis mais justas e igualitárias, certo? Então, partindo disso, todas as leis, como eu comecei antes, todas as leis, terminou o código, mas eu quero fazer agora uma lei civil. Se a gente vai pensar, a LGPD, ela é uma lei civil. Ela fala em lei trabalhista? Não, pode ser aplicada no ramo trabalhista, mas ela não envolve jornada de trabalho, hora extra, adicional noturno. Então, ela não é uma lei trabalhista. Ela envolve alguma coisa de furtos? Envolve. Envolve alguma coisa ali de crimes virtuais? Penalidades? Não tanto, mas são aquelas outras que eu passei semana passada que já tem artigos dentro do Código Penal. Mas é uma lei civil, mas não dava para colocar a LGPD dentro do Código Civil. Então, se cria um número novo, e se eu quiser falar só sobre LGPD, eu vou lá na Lei 13.709 de 2018. Deixei a lei para vocês ali, num PDF, a lei inteira, certo? Quem criou essa lei, prof? É o Bolsonaro? É o Lula? É a Dilma? Quem foi que criou? Se vocês rolarem, toda vez que vocês quiserem olhar uma lei, isso é a minha cultura para vocês. Eu só vou sugerir para vocês uma coisa. Eu estou consultando uma lei. Quero saber
alguma lei específica. Aonde que eu pesquiso se eu não tenho código físico, prof, eu quero na internet? Onde que eu procuro para saber se a lei é atual? Porque a lei às vezes é revogada, pessoal. Uma lei atual, ela sempre, vocês vão lá digitar LGPD, certo? Mas a LGPD, digamos, foi criada lá em 2018 e eu estou pesquisando, exemplo que hoje é 2050. É uma lei lá de 18. Possivelmente todos esses anos vão ter alterações nessa lei. Então, a lei lá em 2050 não vai ser igual a 2018. Como eu vou saber se a lei está atual? Porque às vezes eu vou achar que um artigo é válido e não é mais. E como eu vou saber se ele não é mais válido? Eu procuro LGPD, lanço lá no Google, né? E vai vir vários sites de busca, certo? Aquele link abaixo ali que tem a fonte, não sei se é esse o nome, a fonte, da onde que é o site que vai ser retirado essa pesquisa, que tu vai clicar, né, na letra maior, que é azul, e embaixo tá www, http www. Necessariamente precisa ser www.planalto.com.br. O Planalto é o único site que possui todas as leis atualizadas. Se eu estou falando para vocês agora da LGPD e está nessa hora mudando uma lei, o Planalto já atualizou. Os outros sites não, e eles não atualizam. Talvez foi alguém lá que lançou uma lei e deixou por isso mesmo. Mas o Planalto não, o Planalto vai trazer leis atualizadas. E como eu vou saber que uma lei mudou? Às vezes tu vai estar lá, lei, parágrafo, né, artigo 1º. Vai falar o campo do artigo 1º, exemplo. E esse artigo por 1º, todo o escrito dele, tem um risco no próprio site do Planalto. Tipo, aqui é assim, eu vou fazer assim. Aqui tá a escrita, né, pessoal? E em cima da escrita vai ter um risco. Em toda frase vai estar riscada. Como se alguém tivesse riscado a caneta toda aquela frase. Bah, mas esse site tá louco. Por que riscou aqui? Tá, acho que tá falhado o meu computador. Não. E embaixo tem novamente, tá? Aquele artigo 1º, todo riscado. E abaixo tá escrito novamente, artigo 1º, sem o riscado, com uma frase normal. O que significa isso? Que aquele artigo 1º riscado é uma lei que existia e ela foi tirada, ela é revogada, ela não tem mais efeito. Mas ela tá ali para quando o Kaique for lá ler, eu te sabia disso. Mas aqui no artigo 1º, que não está riscado agora, está referindo diferente. E o que está certo é aquele que não está riscado. Para quê, então? Para vocês compararem as duas leis. Então, quando vocês virem, às vezes vai estar riscado, vocês vão abrir uma lei do Planalto e vai estar riscado toda a frase, assim, início da frase até o final, e embaixo tem artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 10º, etc., qualquer exemplo, a frase está tudo riscada e o próximo tá ok. Então, é isso, porque se um dia vocês, dentro da empresa de vocês vão precisar trabalhar, saber de leis, buscar alguma coisa, talvez próprio vocês, porque, pessoal, vocês não têm noção, porque a LGPD, ela tem duas pessoas que trabalham, é o advogado e o pessoal do TI. São nós dois juntos. Nós, eu e a Emanuele, só como contribuição jurídica para explicar a lei. Mas quem aplica, quem faz e acontece é o TI, é a informática. Porque é vocês que vão ter que trazer mecanismos de segurança, não eu. Eu digo o que a lei obriga, mas vocês que me criam esse material. Então, muita gente está contratando pessoas expert em LGPD. Tanto que o professor Paulo, ele fez um artigo excelente, ele apresentou no final do ano, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, assim, ó, e ele trabalha para a empresa dele, trabalha remotamente aqui de Santa Cruz, ele estava em Curitiba, voltou, e eu ainda disse, tá passeando, ele disse, não, voltei, estou trabalhando no home office, e ele cuida dessa questão de proteção de dados. E paga uma grana, pessoal, porque o investimento está sendo cobrado, vou explicar para vocês, porque se a empresa não estiver adequada e acontecer algum problema, Nicolas, se acontecer algum problema, essas pessoas vão ser responsabilizadas, certo? Então, por isso que a necessidade, o cuidado... Oi, Nicolas. A necessidade, o cuidado
essa intenção. Deixa eu até dar a presença para as outras. O Nicolas está de... Ô, Nicolas, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu não entregou o último trabalho, né? Não entreguei, senhor. Eu ia até te mandar, hein? Tá. Mas eu estranhei que tu entregou todos, sempre era o primeiro a entregar, e tu não entregou. Daí agora que eu percebi que teu nome não estava no trabalho 6, achei estranho, porque tu sempre entregava. Tu e o Humberto, sabe? Kaique entregou bastante também, Bruno entregou bastante também. Então a gente já conhece mais ou menos os Jean, que são os que mais entregaram trabalho, e acho que é Nicolas e Humberto, agora Humberto em primeiro lugar, para variar, acho que é o único que entregou todos, sem exceção, não tenho certeza, teria que olhar ali. Eu tive uns probleminhas, senhora, daí eu acabei faltando essa entrega. Tá, não tem problema, é que eu só achei estranho agora quando eu lancei, eu só quis confirmar, porque daí eu lancei a falta nesse período que tu não entregou o trabalho, certo? Então vai ficar sem essa pontuação do 0,3 e ganhou uma falta, que só essa também, que todas as outras tu entregou. Sim. Eu posso ainda entregar o trabalho, né, senhora? Hã? Posso entregar o trabalho mesmo sem a pontuação? Não pode mais, já tá encerrado. Ele encerra, tipo, eu lanço trabalho 6, hoje eu já tenho um novo. Eu lanço para abertura hoje às 19, eu programo lá, e ele encerra segunda que vem, às 19, tá? Ele inicia terça e encerra segunda. Por quê? Porque terça eu vou aplicar a prova em vocês. Eu sempre fiz esse critério para vocês se organizarem. Por quê? Daí eu vou entregar, até segunda vocês já entregaram o trabalho. Terça que vem eu já posso olhar quem entregou o trabalho, já encerro a minha chamada, encerro as minhas notas de trabalho. Terça vocês fazem prova, daí tudo isso na terça. Terça é prova, quarta eu já lanço a prova, porque eu já tenho a chamada, já tenho os trabalhos, e daí quarta eu lanço a prova. E entrego para a secretaria para vocês logo serem avisados, porque o exame já não é logo na outra terça. Então, por isso que eu corro sempre com o tempo, tá? Então, por isso que eu deixo um dia antes, não é só dessa vez, todas as vezes foi para vocês lembrarem. Começa segunda, termina, quer dizer, começa terça, termina segunda. Então, certo, obrigado. De nada. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve vigência, né? Ela foi publicada lá em 2018 pelo Michel Temer, certo? Em 15 de agosto de 2018. Ela ia ter uns meses para entrar em vigência. Esse período entre publicação, isso não vai cair na prova, é só para vocês saberem um dia se vocês escutarem. Esse tempo foi publicada. A partir de uma lei que a lei está publicada lá no Planalto, ela é pública. Mas não quer dizer que ela já vale a partir daquele momento. Lá no final do texto, ela sempre fala, sua validade é, exemplo, né? A partir dessa data. A entrada em vigor é daqui a 15 dias. A entrada em vigor dessa lei é daqui a 45 dias. A entrada em vigor é a partir da publicação. Ali vai ter, para eu saber quando que essa lei está valendo. A LGPD, ela foi publicada em 18 e ela ia fazer um banho-maria por uns meses para as pessoas se adequarem. Acabou acontecendo assim lá em agosto, ficou em banho-maria no 2019 e ela ia entrar em vigor início de 2020, chegou a pandemia. Daí o pessoal disse, empresa fechada, pessoal tudo ali perdendo as pontas, vamos dar mais um tempo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados teve a vigência, ela começou a valer em 18 de setembro, isso aí não cai na prova, só para você saber, de 2020. Esse período, então, de 18 a 20, 2018 a 2020, ela estava publicada, mas ela não estava válida, se chamou vacatio legis. Isso é o nome jurídico que a gente sempre fala, que é quando a gente fala que o Paulo brincou comigo, é o delay da lei, mas não é delay. É o tempo que ela está em banho-maria, ela está pública, mas porém não vigente, é o tal do vacatio legis. Então, ela entrou em agosto de 2020, mas as punições começaram só, então, em agosto de 2021, quase um ano depois. Ou seja, as punições para quem não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados já estão valendo, tá?
Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela regula o tratamento de dados de pessoas físicas no Brasil, tendo como objetivo principal de proteger a privacidade e a autonomia dos consumidores. Então, ela é uma lei do direito do consumidor em relação às informações pessoais dessas pessoas. Basicamente, então, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio trazer para o cidadão o controle sobre os dados nossos. Porque, que nem eu digo assim, muita gente informa esses dados, a gente não sabe. Até numa portaria do prédio, às vezes é pedido o nosso CPF. Mas por que ele tem que ter nosso CPF? Será que é necessário? Será que não é? Será que está certo? Não está? Logo quando surgiu a LGPD ali, o vacate legis, o pessoal dizendo assim, começou a vir a levantar detalhes, exemplo esse, assim, e o CPF que eu entro num prédio, ali, a pessoa tem meu nome, meu CPF, meu RG, eu vou numa festa, lá na entrada dos convidados, tá meu nome e meu RG, eu vou andar de ônibus, daí a gente vai alugar uma Tupic, um ônibus, e o cara da Tupic pega meu nome e meu RG, ou meu CPF. Isso é dados, tudo é dados, não é só o meu dado lá que eu estou lançando na compra quando eu vou lá na Becker comprar um televisor e daí eles pedem todos os meus dados para cadastro. Não, não é quando eu vou fazer uma contratação na empresa que a empresa me pede minha carteira de trabalho, minha conta de luz, etc. Não é só isso. Não é quando eu estou comprando, adquirindo qualquer bem que eles pedem meus dados. Não é só isso. É tudo que é quando a gente transmite dados, até se criar uma conta em Facebook, tanto que hoje, tudo que vocês forem entrar, aceitar cookies, aceitar termos de privacidades, aceitar esses dados, que tem aquelas coisinhas que tu abre o site, hoje tudo tem isso. Ai, que chatice! Isso é o quê? LGPD. Porque as empresas, elas foram obrigadas a dizer que todos os dados que estão sendo lançados ali, qualquer cadastro que eu fizer online, a empresa está se responsabilizando com esses meus dados. E ela não pode transmitir esses meus dados. Por isso que eu estou aceitando os cookies, os termos de privacidade, etc., para eles terem o poder dos meus dados. Por isso que tu aceita ali tudo isso aí. É isso aí. Daí ali tem toda a política da empresa, e às vezes a gente está aceitando, e será que a gente queria aceitar que a empresa tenha acesso aos meus dados pessoais? É isso aí, tá, pessoal? Mas quando vocês verem, a hora que vocês abrirem um site e tiver ali permitir cookies, permitir privacidade, alguma coisa de Lei Geral de Proteção de Dados, vocês já sabem que é isso aqui que foi obrigado desde 2020, certo? Então, ela define, a Lei Geral de Proteção de Dados, que os dados são meus e obriga as empresas a pedirem o consentimento ao cidadão para fornecer esses dados, né? Então, ela tem a finalidade de organização, gestão e para privacidade dos meus e nossos dados transmitidos, certo? Ela traz uma segurança para mim e para a própria empresa que está armazenando esses dados dentro da mídia, porque a empresa tem que se adequar para estar ok. Se ela não tiver ok, ela vai sofrer as punições. Então, os principais, ela possui princípios, isso que não cai na prova, mas é bom você saber na hora de resolver a prova. A finalidade, né? O propósito, por que tu tá gerando esses dados, por que tu tá trazendo esses dados, ok? Uma adequação para que o titular se adeque dentro do nosso território brasileiro, toda essa política de tratamento de dados, lembrando, principalmente, pessoal, é todos os dados nossos brasileiros, inclusive pessoas estrangeiras, tá bom, não tem problema, Bruno, pessoas estrangeiras que estão se utilizando dados de sites de documentários do Brasil, eles são ingressos, então não quer dizer que é só nós brasileiros. Desde que esse site, essas questões são brasileiras, acessadas por estrangeiros, os estrangeiros sofrem as mesmas questões, certo? Agora, se eu acessar um site, eu brasileiro acessar uma coisa de algum país, exemplo, África,
se lá não tem uma lei geral de proteção de dados, eu não serei responsável, eles lá não serão responsabilizados pelos meus dados, mas quem acessa documentos, sites brasileiros, sim, são responsabilizados, porque tudo o que envolve, tudo que é utilizado do Brasil tem que ter tratamento de dados, tá? Independente se eu sou brasileira ou se eu sou estrangeira, tá? Ele quer que haja esse livre acesso do cidadão, que eu possa ver o que está acontecendo com meus dados, uma qualidade de segurança para ver se o pessoal está cuidando dos meus dados como os deveria, transparência para dizer o porquê que eu estou recebendo certos dados, porque muitas vezes a gente ia em certos lugares e eles nos pediam dados, às vezes, que não fazia lógica. Tipo, deixa eu pensar. Vou comprar um celular. Qual é o teu tipo sanguíneo? Exemplo. O que precisa saber do meu tipo sanguíneo a hora que eu tô comprando celular? Vai fazer a transfusão de sangue solar? Não. Então, ali não haveria necessidade desse dado. Agora, se eu tiver sido contratado por uma empresa, certo? A empresa é uma indústria. E às vezes pode ter acidente de trabalho. E ali na entrada, eles estão me pedindo qual que é o meu tipo sanguíneo. E eu dizia, mas para quê? Porque se eu sofrer um acidente de trabalho, a empresa já vai saber o meu tipo sanguíneo, e se eu precisar daqui a pouco computar alguma coisa, precisar de ligeiro uma transfusão de sangue, a empresa no sistema dela, ela tem essa informação. Então, aquela informação do meu tipo sanguíneo é válida, então não está errada a empresa pedir, se for adequada ao caso. Mas agora, se eu vou comprar um celular, para que eles vão querer meu tipo sanguíneo no meu celular? O celular não vai mudar nada. Eles precisam saber meus dados, nome, RG, CPF, identidade, para tentar me localizar, principalmente para uma futura inadimplência. Então, mas tem que dizer o endereço? Precisa. É requisito, porque daqui a pouco a pessoa tem que lançar uma nota fiscal, a pessoa tem que daqui a pouco demandar um processo judicial, e não tem como, porque não tem os dados completos. Então, por mais que às vezes diz, filtrar os dados, precisa desses dados, porque faz parte integrante da situação ali que está comportando. Coisas aleatórias não há necessidade. Não tem obrigação de serem informadas, tá, pessoal? Então, não ter discriminação nesse lançamento de dados, ter uma responsabilização, principalmente para aquelas pessoas que estão segurando e coletando nossos dados. Isso serão empresas. Porque o que acontecia? O principal, assim, para vocês entenderem o que é LGPD. Ligação telemática. De onde esse diabedo, desculpa o nome, tem o nosso número, para ficar ligando. Eram empresas que compravam dados, certo? E transmitiam a terceiros e lucravam. Mas eu tenho aqui um banco de dados com todo o pessoal aqui do meu portal. Exemplo do Avas. Eu vou lá, descubro os dados de todos vocês. E eu vou vender os dados de vocês para ganhar o dinheiro, porque o pessoal do telemarketing quer saber como encontrar o Humberto. Eles querem saber como encontrar o Kaique. E eu tenho aqui o nome inteiro do Humberto, o documento pessoal do Humberto, tem os e-mails de vocês nos trabalhos. Lá na prova, vocês têm que cadastrar o e-mail. Posso mandar para o telemarketing. E é ali que começava a fraude, porque eu segurava esses e-mails e vendia, ganhava dinheiro. Eu dizia que era para prova, mas era para ganhar dinheiro. Entendeu? E ali começou, e daí aquele que eu vendi, tô nem aí. E aquela pessoa, o que vai fazer com esses dados? Aquele e-mail do Humberto, aquele e-mail do Kaique. Vão ter esse cuidado? Como é que vai ser? Daqui a pouco tá cheio de spam a caixa de entrada de vocês. Daqui a pouco tem vírus, etc. Não sabe de onde. Tudo, por isso que é a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque ela traz essa proteção de liberdade e direitos fundamentais do cidadão. Ela quer trazer uma segurança jurídica, ela quer trazer que nós estejamos tranquilos com os nossos dados pessoais. Pessoal, porque eu sou cansada. Hoje mesmo eu estava entrando com o processo, finalizando ele, cara, que vai para sentença, de uma menina que estava negativada bem tempo, imagina, de Natal, não conseguiu fazer compras nenhum a prazo, porque ela não tem relação alguma com o Banco do Brasil, desculpa, falei o nome, nem poderia, não tem relação alguma com o banco, e o banco simplesmente, não sei como, um fraudatário, o Joãozinho lá, não sei quem,
foi lá e contratou um cartão de crédito no nome da minha cliente. E o banco autorizou esse cartão de crédito. E essa pessoa está comprando, sendo que a minha cliente nunca firmou contrato, nunca foi cliente desse banco. Mas o fraudatário tinha o CPF, tinha o endereço, tinha todos, porque ela levantou uma conta. Só que daí, quando eu pedi para juntar o contrato nos autos, não foi juntado, porque não foi assinado pela minha cliente. Ela nunca assinou, ela desconhece. Só que eu penso assim, alguém contratou, alguém comprou, certo? E como é que esse fraudatário conseguiu chegar aos dados da minha cliente, dados pessoais, para contratar e o banco não tomar as medidas necessárias? Ela está cobrando, estava sendo cobrada uma dívida que ela nem tem relação negocial com o banco, nem é cliente do banco, e ela foi inscrita indevidamente no SPC Serasa por causa que um sem vergonha se passou por ela. E esse sem vergonha tinha os dados dela. E era já dados de contratação antiga. E daí tu vai lá olhar o extrato do cartão de crédito, todas as compras em São Paulo, muitas compras de iFood lá em São Paulo. A pessoa existe, porque senão não ia estar comprando iFood é comida. Com preços de comida mesmo, sabe? Então alguém está se passando por ela, usando o cartão de crédito no nome dela. É dados. E daí a gente invoca aqui LGPD. Por como é que o banco autorizou? Como é que o banco não foi atrás se precaver? Enfim, entendeu? E é essas proteções que a gente quer cobrar. Ok? Isso é um exemplo prático do dia a dia. E ela traz esses tratamentos de como fazer esses cuidados, as questões dentro do âmbito público, dentro do âmbito privado, certo? Que ela diz ali que pode ser meios digitais, ó, tratamento de dados pessoais, tratamentos, inclusive, não quer dizer que exclusivamente, inclusive de meios digitais, podendo ser por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado. Ela envolve, então, a privacidade, a honra, a personalidade daquela pessoa natural, certo? E isso deve ser pela União, distritos, federal, municípios e estados. O que ela protege? Artigo 2º. Respeita a privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de informação. Isso aqui vai ter lá no artigo 4º, uma coisa importante, liberdade de informação. Lembra-se que vai ser lá da Marco Civil da Internet, vai ter outros lugares. Inviolabilidade da intimidade, honra, imagem, é inviolável, ou seja, não pode violar, pessoal. É um desenvolvimento, ela quer que crie um desenvolvimento econômico, tecnológico e uma inovação dentro dessas empresas, para que as empresas guardem nossos dados. Livre iniciativa e concorrência com o consumidor e direitos humanos. Os principais fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como ela surgiu? Deixei até um exemplo ali, ó, que num período crescente de preocupação, né, segurança de dados, e lá a publicação da lei se deu lá no ano de 2018. E quando houve, escutem, um vazamento de dados de 50 milhões de usuários do Facebook para consultoria lá do exterior, usando para influenciar opinião política no eleitorado dos Estados Unidos. Então, ali acendeu uma alerta, imagina, são 50 milhões de usuários que teve dados vazados para fazer, talvez, fake news, para talvez fazer um vazamento, para influenciar opiniões políticas lá em 2018, certo, pessoal? Então, houve esse problema interno, ok? E ali abriu, peraí, mas vazou esses dados. Os dados que nós, quando a gente abre uma conta lá no Facebook, Instagram, TikTok, etc., tu tá lançando dados pessoais teus. E tu não quer que vaza. Tu tá passando para aquele aplicativo, para aquela empresa. E tu não quer que eles transfiram a terceiros, mas eles transferiram ou houve hackers e roubaram meus dados. Qualquer um dos dois está errado, porque eu consentindo, dando os dados, digamos, do Humberto para alguém, ou eu tendo os dados do Humberto e veio o Jean e hackeou eles,
Tá errado os dois, porque eu não dei a segurança do Humberto. Um eu transmiti, o outro foi falha porque eu não segurei, não guardei, não zelei pelos dados do Humberto. Então, eu sou penalizada pelos dois, porque os dois estão errados, certo? Então, ali eles começaram a montar os motivos de segurança dentro do mundo. Já existia na Europa, já existia em vários outros países, tem já uma lei parecida com a Lei Geral de Proteção de Dados, na qual a gente se espelhou para trazer esse mecanismo para dentro do nosso país, para que nosso país também esteja tranquilo dentro da segurança. E ela está valendo? Está valendo. Então, desde setembro de 2020, ela já está valendo e ela já, inclusive, desde a validade, ela segurou multas para os empresários se readequarem, né? Para que eles tenham esse consciência, esse cuidado dentro do ordenamento jurídico. Já falei, vou repetir várias vezes. O que muda na Lei Geral de Proteção de Dados? Ela quer um respeito à privacidade com esses nossos dados, que eu já vou explicar o que significa daqui a pouco. Ele quer que tudo seja informatizado, que a gente tenha um livre acesso, que a gente tenha uma inviolabilidade de honra, de imagem, de privacidade, que a gente consiga ter, nós como cidadãos, consumidores, uma tranquilidade frente a esses dados. E ele quer prezar também pelos direitos humanos, porque envolve muitos dados sensíveis, que eu vou explicar para vocês o que significa. Por isso que ela invoca os direitos humanos dentro do direito de cidadania, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, desde que ela entrou em vigor, ela trouxe essas medidas para proteger nós cidadãos, para que não haja novamente um caso tipo Facebook ou casos piores. Imaginam agora a guerra da Ucrânia, talvez alguma coisa poderia estar acontecendo se nossos dados pessoais não estariam protegidos. E é preciso qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer porte, se readequar, certo? Para isso, nós temos órgãos fiscalizadores que aplicam multa, que é a ANPD, que eu vou explicar mais adiante. Então, para quem que se aplica? Pronto, deixa eu tomar água. Alguém tem alguma dúvida só para eu tomar água por enquanto? Posso falar, Emanuel? Deve. Semana passada eu vi estava olhando a notícia à noite, e eu vi uma notícia sobre o assunto que nós falamos na semana passada e sobre o que nós estamos falando hoje. Uhum. E um homem já tinha enviado várias mulheres e por acaso uma delas tinha denunciado. E no momento que o delegado estava ouvindo o depoimento dela. Depoimento. Sim. O cara ligou para ela. E o delegado acompanhou a conversa no WhatsApp. E aí eles conseguiram chegar na pessoa, descobriram que ele é um técnico de informática. Aí o que ele fazia? Ele ia lá, formatava os computadores, fazia backup das fotos e aproveitava uma outra foto mais, digamos, sensual, né, das mulheres, e depois chantageava elas, porque ele tinha o número de telefone, ele tinha endereço, tinha tudo. Claro, tinha todos os dados. E aí o que é que aconteceu? Grade nele. Em outros tempos, de repente, né, ia lá conversar lá, afiado lá com o delegado e ia ficar por isso. Mas exato, porque tu não tem uma lei para aplicar daí, né, Humberto? E é por isso que é a nossa segurança. Obrigada, Humberto. E é por isso que é a nossa segurança. Enquanto acontece problemas como esse, vai acontecendo questões práticas como essa. E a gente não tem uma lei no nosso ordenamento que nos proteja, a gente pode tentar ingressar judicialmente com pedido, alguma coisa,
Só que a gente não vai ter uma justificativa própria. Olha, esse direito meu de liberdade, privacidade foi lesado. Tem a Constituição Federal no artigo 5º, mas ele é muito vago. Ele diz que gera indenização de danos morais. Mas, assim, ó, essa questão de vazamento, essa questão de venda de dados que eu confiei, eu sei que certos dados eu passei para o Humberto. E daqui a pouco o Kaique tinha esses dados. Como o Kaique tinha se eu passei para o Humberto, tá entendendo? E é isso que eu quero falar, que é isso ali que não tinha. Hoje tem uma lei que diz, quem que é que recebeu, quem que cuidou, quem foi o operador, quem foi o controlador dessa questão de cuidar de dados, e quem está envolvido no meio vai se ferrar, vai acabar respondendo de igual forma. Só que antes eu não tinha como punir esse pessoal. Eu não tinha como obrigar a pedir uma indenização. Hoje eu tenho, porque hoje eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje tem muitos processos com muitas condenações. E as empresas que não se adequarem, elas vão sofrer esses dados. Então, a empresa, quando ela envia, digamos, um exemplo, uma promoção por e-mail, fechamento de folha, de pagamento, divulga dados, armazenamentos, ela está tratando com dados pessoais, pessoal. Tudo que tu está entregando, às vezes até lá os próprios cupons. Tá, a gente vai lá na CDL, CI lá, né, ganhei um cupom. Eu fui lá no mercado, lá no Desco. Esses dias aconteceu, eu ganhei um cupom. O meu cupom preenchi todos os meus dados, tá? Depois vai para uma urna e é sorteio. O que acontece com esses cupons, o resto são incinerados, eles têm que ter um planejamento aonde que ficou. E enquanto não sair o sorteio, isso fica dentro de várias urnas ou fica dentro de uma urna? E se vai lá o Kaique e começa a tirar de dentro das urnas e ler os nomes e os dados das pessoas para poder vender? E ele vendeu, só que eu dei só para essa urna. Claro, depois ele entrega o papelzinho de volta para a urna. Não estou dizendo que ele está tirando e jogando fora, estou dizendo que ele está pegando os dados que constam ali. Até essas empresas não têm que se adequar, porque elas têm que ter, porque elas estão pegando esses dados e depois elas têm que dar uma destinação final para aqueles dados entrega ali que eu depositei meu carnê na urna, não ganhei promoção, não ganhei nada, mas eu entreguei meus dados. E eu não sei se durante esses meses de campanha ninguém teve acesso a isso. E se te teve, a empresa vai fazer o quê? Vai responsabilizar. Quem que eu vou responsabilizar se daqui a pouco vazou um dado pessoal meu? A gente não sabe. Então é isso que eu quero falar para vocês, tá? Que ela deve seguir essas normas de obrigação, porque daí ele tem que ser criado, o que faz? Um plano de tarefa. Eles têm que criar, todas as empresas, elas vão ter que criar um plano com várias pessoas envolvidas para que haja um relatório desde a chegada desse dado até a exclusão desse dado dentro do meu armazenamento. E ali, se alguém vir a me questionar, eu tenho esse plano de ação pronto. Eu vou poder justificar o que está sendo feito, eu vou poder dizer os mecanismos de defesa, posso justificar através de documentos ou de próprias provas físicas, o que eu estou me precavendo para que não haja um hackeamento de dados ou um vazamento de dados, certo? Então, o que são esses dados pessoais que a empresa, a gente está falando? Dados pessoais, pessoal, é nome, é CPF, RG, gênero, data de nascimento, telefone, endereço, biometria, foto, cartão bancário, renda, hábitos de consumo, profissão, tipo sanguíneo, preferência religiosa, preferência política, preferência partidária, preferência do time de futebol. Tudo são dados pessoais, são tudo dados. Então, a única coisa que a gente vai ter que sempre diferenciar os dados pessoais e os dados sensíveis. Os dados pessoais é aqueles básicos que me identificam, eu, Emanuele, portadora do RG tal, do CPF tal, residente domiciliada na rua tal. São aqueles, a minha imagem aqui que vocês estão vendo. Esses são meus dados pessoais, que me identificam, que são aquela base da base, sabe? Agora, teremos dados também sensíveis, que são dados peculiares, que tem que tomar o cuidado, não menos,
mas um cuidado maior para justificar o porquê que você está pedindo isso. Exemplo, origem racial, a origem da etnia, convicção religiosa. Por que tu está querendo saber qual que é a religião dessa pessoa? Qual que é a opinião política dessa pessoa? Vou comparar um CPF meu com uma opinião política, são duas coisas totalmente diferentes. A gente consegue perceber que o CPF é o CPF, uma coisa que me identifica, mas a minha opinião política é minha, tá entendendo? E por que tu tá querendo saber a minha opinião? A gente fala dados sensíveis, questões, então, filosófica, política, questões de saúde, exemplo, pessoas portadoras de doença, pessoas portadoras de AIDS, portadoras de sífilis, portadoras principalmente de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Também são dados sensíveis, que as pessoas, elas fazem jus a serem cidadãos e elas têm essas doenças sexuais. Exemplo, é um doente, assim, uma coisa clara, mas ela é portadora do vírus da AIDS, mas é um dado sensível. A AIDS vai comparar com o meu endereço? Não. Meu endereço é meu endereço. A AIDS não, é um dado peculiar meu, sensível, para eu saber, tá entendendo? Dados genéticos, meus genes, dados biométricos, minha digital, são dados sensíveis, pessoal, tá? Então, é bom vocês entenderem, ela cuida desses dois, dando ênfase nos dois, principalmente nos dados sensíveis, porque às vezes tem que questionar, que nem eu disse ali da AIDS, né? Cara, tu precisa saber se eu tenho AIDS? Sim, porque tu vai trabalhar com um instrumento cortante aqui dentro da minha empresa. E às vezes tu sabe, né, o contato da AIDS por sangue. Daqui a pouco eu cortei meu dedo e vai lá meu colega do lado, tá também com corte na mão. Meu sangue entrou em contato com o corte dele, posso contaminar a pessoa, uma besteira, mas posso contaminar se o sangue foi direto, na hora, né, eu cortei e veio a pessoa ali com a mão cortada e segurou o dedo do aidético, exemplo, né? Pode acontecer, não precisa ser só com relações sexuais, pode ser através disso. Então, tu precisa saber, sim, eu preciso saber se de repente tu tem alguma doença transmissível, hepatite B, etc., que pode ser transmitida, às vezes, pela saliva, pelo sangue, porque a minha profissão, exemplo, diz que pode ocorrer um acidente de trabalho, pode ocorrer algum problema, digamos, uma cozinheira, etc., que pode contaminar o meu ambiente de trabalho. Então, por isso que eu preciso saber, porque se você, exemplo, tiver AIDS, a pessoa, o colega do lado, vai saber que métodos utilizar, se daqui a pouco se cortou, eu quero ajudar a dar o primeiro socorro, mas primeiro essa pessoa talvez tenha que botar uma luva para ir lá ajudar, para não ser contaminada. Mas isso é um dado sensível que precisa, às vezes, ser tratado, certo, pessoal? E ali eu falei vários, a orientação sexual também é um dado sensível, às vezes tu pergunta, né, que hoje tem LGBTQIA, não sei como é que é todo, né, eu até tive, eu acho, três TCCs de alunos agora, no final do ano, 3 ou 4, sobre grupos, questões próprias específicas de LGBT, inclusão, etc. É um dado sensível, daqui a pouco eu tenho gênero masculino, exemplo, mas eu mulher. Então, são dados sensíveis, ok? Podendo gerar, então, podendo ser ele, então, dados públicos também, ali expliquei a questão dos próprios dados públicos, o que ainda a lei prevê, dados anonimizados, tá? Que é quando a gente diz que é uma técnica de processamento ali que a LGPD exige, né? Que esses dados sejam removidos ou modificados dentro de umas informações que possam identificar essas pessoas, certo, pessoal? Então, exemplo, o anonimizado não quer dizer só que eu não permiti que entregue meus dados, que eu quero ser anônimo, por meios técnicos, outros meios, etc. Tem revelar que o titular de dados, né, se ocorrer, ele pode
sem ter um dado que ele não faz sentido, não faz questão de trazer. Então, a gente tem que ter todos os lados. Se a gente, às vezes, não quiser, a pessoa vai ter que justificar o tomador de dados, por que ele está pedindo aqueles dados. Digamos, eu vou entrar num condomínio, que eles pedem meu RG, meu CPF, exemplo, meu nome, não sei. E daqui a pouco eles vão querer saber, assim, ó, qual que é a tua opção política, ou qual que é a tua orientação sexual, para eu entrar dentro de um condomínio. Tá, precisa saber minha orientação sexual, qual que é a fundamento. Não, mas a gente precisa. Não, eu não vou informar, não é obrigado, não vai mudar nada se eu disser se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou travesti, se eu sou qualquer outro meio, queen, drag, todos aqueles nomes, né? Não precisa, não vai alterar a função. Então, é isso ali que a gente quer dizer que às vezes não tem. E quais são as bases legais, tá? Então, o tratamento, né, de dados, os não sensíveis, pode ser realizado, então, os não sensíveis, da seguinte forma: mediante consentimento e fornecimento do titular, digamos, eu consenti e forneci esses dados, tá? Para o cumprimento dessa obrigação por parte da parte contrária, lá o controlador, aquela pessoa lá que está tomando, e vai ter que ter uma pessoa denominada controladora de dados para cuidar os meus dados, tá? Execução, a empresa vai ter que ter uma execução de políticas públicas que adequam para que essa empresa me proteja, certo? A empresa deles, né? E tudo declarado dentro daquele plano de ação. Eles vão ter que formar dentro do operador, o controlador, o responsável, esse plano de ação do que é desde o meu fornecimento de dados até a exclusão dos meus dados dentro daquela empresa, para exercício regular do direito. Os conceitos básicos ali, eu escrevi, artigo 5º. Minha garganta bem seca hoje. Acho que eu tô bem atacada da rinite os últimos dias. Que são os dados pessoais em si, né? Que é aquela pessoa identificável, volto a dizer, eu, meu nome, Emanuele, RG, CPF, profissão, endereço, estado civil, etc., né? E os dados sensíveis, que é aqueles orientação sexual, filosófico, religioso, político, de saúde, biometria, etc. E os dados anonimizados. Mas tem dados, pessoal, que a Lei Geral de Proteção de Dados não protege, ela não cuida, ela não assegura. Oi, Josuelen, tudo bem? Tá de máscara? Se sentiu confortável, não tem problema, pode ficar bem tranquila, só vou te dar presença ali. Porque não tem problema de tu assistir aula de máscara, tá? O importante é que tu esteja assistindo com o vídeo ligado, daí tu ganha presença, senão os outros não estão ganhando. Acho que por enquanto são esses que eu tô vendo aqui, ok? Então, o Bruno foi a última mensagem. Mas tem pessoas que a lei não regulamenta, que a lei não tem o poder de regulamentar, que é alguns tratamentos de dados de pessoas jurídicas para fins não econômicos, jornalísticos e acadêmicos e de segurança pública. Lembra que lá no Marco Civil da Internet dizia a mesma coisa, que não haveria punição, etc., para que, eu fiz o ato, mas é um ato jornalístico, mas é um ato acadêmico, é um ato não econômico, ele não vai ter punição. LGPD diz a mesma coisa. Artigo 4º. Exemplo, que é os fins jornalísticos, artísticos, etc., defesa nacional, segurança pública, investigações de repressões penais, dentro ou fora do nosso território nacional, dentre outras. Então, essas atividades de vazamento de dados, de armazenamento de dados em defesa civil, em questões artísticas,
em questões jornalísticas, etc., não precisam fazer plano de ação, porque a lei não atinge essas pessoas. Então, a lei não atingindo essas pessoas, elas vão estar ok dentro do nosso ordenamento jurídico, podendo usar e atribuir suas funções de uma livre forma e igual, certo? Aí ali eu coloquei como se adequar dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que é aquele plano de ação que todos devem fazer, né? As empresas têm que criar, então, esses mecanismos, né? Para que tenha primeiro o titular entregando, aceitando, confirmando a entrega desses dados, né? Tem que ter essa política de privacidade. Eu vou ter que autorizar dentro de contratos de trabalho, contratos de locação, qualquer tipo de contratação, tem que ter essas políticas de privacidade, termo de uso, porque assim, ó, as empresas, uma vão ficar com os dados da outra, então tu tem que ter esses dados já se autorizando mutuamente o recebimento e tratamento desses dados. Também vão ter que trazer profissionais na área informática para que traga essa harmonia, essa regularização entre as pessoas e esses dados que estão sendo coletados. E fazer com que eu, Emanuele, tenha acesso aos dados que vocês tenham do meu nome. Que eu saber se os dados estão certos, se os dados estão errados, porque se eu ver que os dados, tá tudo bem, eu não me importo, vocês podem ter meus dados, mas eu quero que esteja certo, meu endereço não está mais certo, eu quero que vocês atualizam. Ou melhor, tá, por que tu precisa do meu endereço? Para eu emitir uma nota fiscal. Foi emitida a nota fiscal, paguei minha débito com a empresa, e a empresa está lá com meus dados ainda. Agora eu quero que ela delete meus dados. Posso exigir? Pode. Não, até pode ficar com meu nome, meu telefone, para me enviar promoções, mas eu não quero mais que ela saiba onde eu moro. Eu quero que ela delete meu endereço. Pode? Pode. Isso tudo pode acontecer dentro da LGPD. Então, as empresas necessariamente elas têm que investir nas questões digitais de monitoramento e de segurança desses dados que foram fornecidos espontaneamente e consentido por esses titulares. Tanto que eu escrevi ali, pessoal, a palavra-chave é consentimento. Se eu não quiser passar, tá, prof, mas eu tô fazendo uma comprar um celular. E a empresa está pedindo meu nome, meu RG, meu CPF, e eu não quero passar, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Sou obrigada? Nesse caso, tudo bem, João. Nesse caso, sim, não tem problema nenhum. Tu é obrigado a fornecer. Por quê? Porque a empresa, ela precisa dos teus dados para gerar uma nota fiscal. A empresa precisa dos teus dados para gerar boletos. A empresa precisa dos teus dados para alguma transação comercial. Agora, a partir do momento que a tua relação comercial finalizou com a empresa não precisa mais necessariamente manter esses dados. Inclusive, eu coloquei ali, tem um prazo, não é um prazo Lei Geral de Proteção de Dados, é um prazo que todas as leis entendem, é assim, meio analogia, que todas as leis, né, tudo as aplicações entendem-se o quê? Que tu tem 5 anos para reservar, que nem assim, prof, tem um monte de conta de luz. Quantos anos eu tenho que guardar a conta de luz e depois eu já não preciso mais? 5 anos. De hoje para 5 anos para trás. Eu só trabalho no RH. Quantos anos eu tenho que estar cuidando? Ou eu trabalho na contabilidade, ou eu trabalho com algum dado pessoal das pessoas. Tem uma conta que digamos vocês, pessoal de informática, prestou uma reparação num computador. Como é que se diz? Aquela formatação. Vocês prestaram serviço, cobraram lá pela prestação de serviço, certo? E a empresa, daqui a pouco, tu jogou fora a documentação ali do material que tu prestou e o quanto que tu cobrou. Daqui a pouco a empresa, uma pessoa contrária de má fé, em 3 anos depois, entra com processo dizendo isso e aquilo de ti. E tu não tem mais nada para comprovar como é que entrou, digamos, exemplo. Ordem de entrada de um computador. Quando o computador chega até vocês, como eu já expliquei para vocês,
chegou até vocês, com quais defeitos, o que vocês repararam, voltou, pronto, ok, nunca mais reclamou, demora 3 anos. Às vezes até próprio defeito de tempo, né, pessoal? Com o tempo, o celular, com o notebook, aparelhos eletrônicos, eles vão perdendo a sua eficácia. Mas eu joguei fora todos esses documentos. Eu não tenho mais nada. Pode se incomodar, porque tu é obrigado a 5 anos guardar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, usando essa analogia, porque tudo que hoje em dia vale 5 anos, eles entendem que a Lei Geral de Proteção de Dados é semelhante a esses 5 anos também, tá? Então, quais são os direitos que o pessoal da Lei Geral de Proteção de Dados vai ter? Além de acesso, tem que ter um acesso facilitado, né, para eu ver como é que estão sendo cuidados esses dados. Posso pedir a correção de dados incompletos, como eu já falei para vocês. Posso eliminar dados desnecessários que não tem porquê de vocês. Uma vez, vocês me pediram minha orientação política, exemplo. Hoje não faz sentido, eu quero que vocês deletem isso, eu não quero que as pessoas saibam qual é meu partido de preferência. Digamos que eu sou partidária, não sou alguém que escolhe por índole mesmo, por partido, tá? Isso aí, então, eu não estou consentindo, então eu tenho esse direito de pedir que seja deletado, certo? Informações das entidades públicas e privadas com os quais o controlador utilizou o compartilhamento de dados, porque se, eu passei meus dados para tal empresa e a empresa compartilhou com alguém, ela necessariamente tem que me informar que ela está transmitindo os meus dados e para quem está transmitindo, e se essas pessoas que estão recebendo estão se adequando, estão ok dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa eu ver o que mais. O resto é tudo meio que parecido. Mas era isso, sabe, pessoal? Dentro do campo que vocês precisam saber da lei. E quem que é, então, essa autoridade que fiscaliza, tá, prof? Então, tenha essa lei, certo? Como é que funciona se a empresa, eu fui lá, tem que ser tudo público e a empresa não está adequada? Eu posso fazer uma denúncia, sabe, para a ANPD, que é essa Agência Nacional de Proteção de Dados, e elas vai averiguar os fatos, ela vai constatar, mesmo aquela coisa assim, aquela denúncia administrativa, para ver se isso é verdade ou não, e ela, dentro dela, vai fiscalizar se efetivamente o que eu falei está de acordo ou não. Não estando de acordo, aquilo que eu inventei, viajei, etc., né? Eles vão arquivar esse meu pedido, ou eles podem ir adiante para tentar dar um prazo, uma advertência, ou explicar ali o que vai acontecer, para a empresa se regularizar, ou talvez, às vezes, sofrer uma multa bem severa no pagamento de encargos por causa do meu problema específico. Então, eles podem promover, eles devem promover esse conhecimento, né, nas políticas públicas de proteção de dados, tanto de pessoas físicas, naturais e jurídicas, né, para que haja esse padrão de serviço, um padrão de serviço de eficiência, um padrão de serviços que as pessoas tenham essa consciência e essa tranquilidade que os seus dados estarão tranquilamente seguros dentro, podendo, que nem eu volto a dizer, qualquer dado que envolve documentos, sites brasileiros, embora se eu brasileiro utilizando, eu morando na Tailândia, eu utilizo aqui do Brasil, eu brasileira, eu morando na Tailândia, sou assegurada igual, porque são dados dentro do nosso território. Lembrando, como eu falei para vocês, daquela questão legal, que as leis federais, leis dentro do nosso território, vale para todas as pessoas, encontradas aqui ou não, utilizando-se de dados daqui. Então, se eu estou aqui, se eu estou em qualquer lugar do mundo, mas eu busco, trago proteção de dados dentro do meu país, Brasil, eu vou ficar restrito e ligado à LGPD, certo? Alguém tem alguma dúvida por enquanto?
Não? Tudo certo? Quase encerrando aqui, daí eu queria ver se tem mais alguém. Tá bom, obrigada, Josuele. Então, ela prevê, né, uma natureza transitória do poder executivo, desses poderes, né, da pública, autoridades públicas indiretas, né, para solucionar, né, esses dados de Lei Geral de Proteção de Dados. E quais as sanções? Quais as sanções pelo descumprimento? Tá, então, digamos, foi lá, eu entreguei meu dado, a empresa não se adequou dentro dos preceitos, vou lá, fiz a denúncia, a agência lá, a NPD, constatou a irregularidade, o que ela pode fazer? Vai depender do caso, dos dados, o que foi atingido, em que quantidade foi atingida, foi um caso isolado, foram vários casos. Ela vai analisar primeiro esse caso, para aí tomar a decisão final, sendo uma delas, dentre tantas, advertência, né? Eles vão advertir, olha, tua empresa, Emanuele, não tá ok, tô te dando tanto tempo para tu regularizar, se dentro do tempo que tu não regularizar, se tu não ficar dentro redonda da Lei Geral de Proteção de Dados, tu pode sofrer além de tudo, não tô te isentando, tô te advertindo, tô te dando um prazo. Ou vou dizer assim, ó, tô te advertindo, tu te regulariza. Ou tu te regulariza em tanto tempo que senão depois vai ser convertido em multa. Multa, do exemplo, podendo ser de 2% do faturamento anual daquela empresa, certo? Podendo, inclusive, a infrações ter um limite de 50 milhões por infração, dentro de cada infração, né? Então, tu pode ter, vai depender, por isso que eu digo assim, o vazamento, o que aconteceu, qual que foi para onde foi direcionado esses dados, qual é a falta de tratamento, vai ser analisado um contexto geral da falha, para aí eles chegar. Uma multa diária, dizer assim, ó, tu tem 10 dias para se regularizar, se em 10 dias, tudo exemplo, do não se regularizou, a cada dia que passa, vou te dar uma multa de exemplo, R$200 dia, até tu me provar que tu regularizou. E essa multa vai aplicando, 200, 400, 600, 800, pode? Não tá errado, na justiça hoje muito se usa, a gente se chama astrente, que é as multas, bem como a gente fala, cominatórias, que é o quê? Eu tô te obrigando. Geralmente isso muito no direito consumidor. Exemplo, relação de consumo. Tô obrigando que tu traga nos autos o contrato dessa empresa, porque as empresas sempre têm que ter os documentos formais guardados, contratos. E esses contratos têm que ser juntados nos autos, desculpa. E esses contratos, eu não juntando, pode o juiz dizer assim, não juntei na minha contestação. E a parte contrária vai dizer assim, juiz, ela não juntou o contrato, aplica a multa. Ela está dizendo na defesa que o contrato existe, mas ela não trouxe nos autos. Eu preciso saber, aplica uma astrente, aplica uma multa que tu tá dando 5 dias. Se a partir de 5 dias ela não trazer o contrato, a cada dia que passa, 150, 200, juiz fala, tu vai ganhando. Tanto que esses dias, pessoal, eu ganhei um processo que a multa foi maior que a indenização, que era exatamente essa história de que a pessoa não tinha contratado, ela tinha certeza que não contratou, o banco não juntou e ela estava dizendo, não, existe, o autor tem esse contrato, porque ele não junta, mas é obrigação por causa do consumo, não é o autor, é a parte contrária, a empresa que tem que provar. E daí a juíza aplicou, se não juntasse, ia ser aplicado diariamente, acho que se não me engano, multa de R$200, no máximo, atingindo um patamar, nesse caso, de R$6.000. Daí foi engraçado que os danos morais da pessoa, né, declarado que ela não contratou, foi 5 mil, mas as multas foi 6. Então, a multa pelo banco não ter apresentado o contrato foi maior que a própria indenização do desgosto de ser cobrado indevidamente de alguma coisa. Então,
muitas vezes essas multas são aplicadas, pessoal, e elas trazem coisas absurdas. Eu já tive um processo de uma vez, que era a liberação de um veículo, que o antigo vendedor não liberava, o juiz deu a multa, não liberou, e deixou correr na justiça. E o juiz não tinha dito um patamar. Isso é um processo mais antigo, exemplo lá 2015. Hoje em dia eles dizem, multa diária de R$200 sobre um patamar de 20 mil, máximo 20 mil, máximo 30 mil. E ali o juiz não determinou, e daí ficou anos tramitando esse processo, até que essa moça... E como não tinha uma data final, tipo, a multa somando, se não chegou, não tinha até que soma ela podia, tá, mais que ultrapassasse, mas, entregando ou não, ia até aquele patamar. Aquele processo, se não me engano, foi 150 mil de multa, pessoal. Pensem, corrigido, atualizado, essa pessoa, aquela vez lá por uma simples, que ela queria vender o tal do carro e não conseguia, queria regularizar, etc., não conseguiu, e a parte anterior não regularizava de birra, ganhou uma multa, achou que não ia dar nada, e a parte contrária era um banco, o banco tinha dinheiro, e foi, então, um valor bem elevado de multa. Por isso que eu digo, as multas, às vezes, a gente não dá bola, mas elas trazem uma bola de neve que, às vezes, comporta um valor, que nem diz a multa diária. Hoje, que nem eu digo, hoje eles dizem, multa diária de R$200 com o máximo de 6 mil, com o máximo de 20 mil. Ah, mas ela fechou 20 mil e não entregou ainda, tá? Mas já ganhou 20 mil. Antigamente não, deixava rolar, por isso que deu aquele valor absurdo e astronômico, certo? Então, ela tem que, ali, né, além das multas diárias, outras sanções, né? Bloqueio de dados dessas pessoas, aí ele vai pedir, então, algumas coisas para que a empresa faça, bloqueio, eliminação desses dados que foram infringidos, suspensão daquela servidora, daquele banco de dados, vai, às vezes, ter suspensão do tratamento de dados, daqui a pouco a empresa vai ser impedida de trabalhar de alguma forma ali por um período X até se adequar. Então, são várias as formas de punições, porque às vezes a empresa, assim, o órgão fiscalizador, ele vai ver assim, mas a empresa é quebrada, está quase entrando em falência. Adianta aplicar multa diária? Não vai, porque não vou nem conseguir cobrar. Adianta cobrar um 2% do faturamento? Não, o faturamento está zerado, está em dívida. Mas ela opera, ela trabalha ainda, ela tem um servidor com armazenamento de dados. E se eu mandar bloquear esse servidor? E se eu mandar parar tudo até regularizar? Daí vai funcionar, porque se não tem liquidez, talvez eu tirando... talvez uma forma de receber dinheiro, que é talvez girar esse servidor, pode acontecer, pode, e pode tranquilamente eles impor. Por isso que eu digo, não tem, o Humberto vai ser isso. Não, eles vão analisar o caso Humberto, o que aconteceu no tratamento de dados dele, o que ele descumpriu a lei, e qual a melhor forma de fazer que o Humberto tenha consciência que ele está errado e faça valer os direitos da lei. Alguns é só, às vezes, só doendo no bolso que funciona. Outros, tira do meu bolso, tô nem aí, eu tenho muito dinheiro, mas e se trancar? Digamos, exemplo. Vamos lá pro Mark, lá, o dono do Facebook. Tu acha que para ele, se ele tirar 200 mil da conta dele, vai doer alguma coisa? Não é nada, ele vai dar risada e vai lá pagar isso. Agora, imagina se agora, exemplo, a ANPS diz que os sites, Facebook, Instagram, etc., tem que cair, tem que encerrar, tem que se adequar de alguma forma, enquanto isso eles não podem ser utilizados. E nós, usuários, porque o que dói para eles não é nós, os bobinhos que estão lá mexendo, são todas as empresas que trabalham com eles através de anúncio, através dessas questões de publicidade.
E daí eu contratei um pacote de publicidade com o Facebook, um pacote de publicidade com o meu Instagram, e simplesmente o Instagram cai. Então, além do Instagram cair, que deu prejuízo para ele, eu que tinha contratado meus anúncios e todas as coisas, vou poder cobrar. Então, ele será cobrado as 2 vezes. E às vezes as condenações, exemplo, se eu ganhar uma LGPD de 200 mil, não vai dar nada. Mas imagina tu ganhar várias indenizações. Digamos que toda a nossa turma entra com uma ação contra ele. Todo mundo vai ter um direito próprio contra ele. E às vezes só as nossas ações serão maiores financeiramente de condenação que os 200 mil. Então o LGPD ganhou 2 vezes. Uma por trancar, que foi a decisão deles. 2, o que causou esse trancamento? Feriu nós. E nós vamos buscar a indenização. Então, eles vão desembolsar também no nosso bolso. E a gente sabe que a partir do momento que tu entra com processo judicial, o valor triplica em questão assim, ó, rápida. Às vezes tu entra com processo, eu fico apavorado, pessoal. Às vezes quando eu não acho meus devedores, é inacreditável. Porque ele tem juros e correção monetária, às vezes tem honorários advocatícios. E daí, hoje, uma correção que eu fiz, agora é tarde, exemplo, só um exemplo, de um valor, sei lá, dizemos 14 mil. De fevereiro, só a correção de um débito de 14 mil de um devedor meu, de fevereiro para abril, de 14 mil com 18, já estava 14.598. 2 meses subiu R$500. A nossa poupança, o nosso banco diz, vai dar isso? Nunca, jamais. Então, eu sempre digo, se vocês querem um dia criar um processo, uma poupança bem boa, entra com processo judicial, que vai dar ganho de causa, e não tenham pressa de fazer acordo, desde que a empresa tenha liquidez. A empresa, esse devedor, tem que ter condições financeiras para pagar. Ela tendo condições financeiras para pagar, enrola o processo, porque isso é corrigido mensalmente. Juros e correção. Correção pelo IGPM, juros mensais de 1% ao mês. Não tem nenhum lugar que faz crescer tanto o dinheiro de vocês. E é inacreditável. 2 meses deu R$500. Em um jogo assim, ó. E isso 15 mil. Agora vamos calcular um outro processo que eu também fiz o cálculo, que eu corrigi em dezembro, que estava 90 mil, para abril estava 99 mil. De dezembro, por causa que quanto maior a quantia, maior a correção. De dezembro a abril, foi ganhado R$9 mil. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes as indenizações, né? Às vezes assim, a LGPD não quis dar essa condenação, mas tirou fora do ar. Mas a fora do ar, imagina quantas condenações nossas ia ter com juros, correção, mensais, até eles nos pagar mais danos morais, tudo corrigidos, mais honorários advocatícios, que essas empresas possivelmente não têm assistência judiciária gratuita, e eles vão estar ferrados por 2 vezes, tá, pessoal? Geralmente, a maior aplicação da pena é o faturamento, mas às vezes não, às vezes eles vão na questão própria, porque eles sabem que bloqueando um mecanismo vai respingar em outro tranquilamente. Deixei ele também para vocês, não vai ser objeto de prova, mas só para vocês saberem. Penalidades administrativas, artigo 52, que eu falei para vocês. E responsabilidades civis, dano moral, patrimonial, artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, que está lá no ambiente virtual para vocês. Então, ali eu fiz os 10 princípios principais, né, da proteção de dados, que é também critério, não pedi princípios para vocês. Eu quero que vocês entendam e saibam o que significa a lei para eu cobrar. Não vou pedir, me diga o princípio da segurança, me diga o princípio da transparência. Não, isso não vai ser pedido, pessoal. Encerrou meu material, não vai ser requisitado. Eu quero que vocês entendam o mecanismo, como ele funciona, para que ele veio, para que ele serve. Se não seguir, o que acontece? É essa base que eu já falei para vocês. E assim como qualquer outro material de prova, porque eu não vou pedir para vocês teoria, porque vocês são pessoal de informática. Informática não trabalha com teoria.
Eu quero que vocês tenham conhecimento do que a gente está conversando, tipo a ética. Você sabia o que significava ética. E em cima disso eu trouxe exemplos e trabalhos para nós repensar. A ética, ela veio deste meio. Então, para isso que ela funciona, para isso que ela serve. E quando eu resolver a questão, eu vou lembrar, isso a professora falou em sala de aula. Todas as questões que eu fiz, vou dar uma peneirada ainda, não sei, fui fazendo lá na hora, estava meio empolgada. Tudo eu lembrava que eu falei em aula. Nenhuma, assim, não foi falada em aula. Então, vocês ficam bem tranquilo. Quem prestou atenção aqui comigo, quem estava aqui comigo, acho que vai sair super bem, certo? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento da prova, dos trabalhos, da nota, sei lá, alguém tem alguma pergunta? Tô com a garganta seca. Tudo certo, Emanuel. Tudo certo, Emanuel. Obrigado, Jean, Humberto, brigadão. Melhoras, Jean. Obrigado. Caso tu te gravar, Jean, como semana que vem a prova, e tu não puder fazer, daí tu só comunica a Sayonara, né, mediante atestado médico, caso, né, tomara que não, mas vai que, né, daí tu pode fazer em outro dia, mas só mediante apresentação atestado médico, certo? Daí com a direção, com a Sayonara, é ela que ok pra mim e daí eu libero, certo? Certo, Mas pode deixar, qualquer coisa eu contato ela já. Isso, perfeito. Daí ela vai me comunicar direto, certo? Isso é para qualquer outra pessoa. Obrigada, Yuri, obrigado, Kaique, obrigado, Samuel, a Josuele já tive dito antes, não, que também tinha nenhuma dúvida. Então, tudo certo, pessoal. Vocês estando ok. Um prazer, foi uma satisfação ter aula com vocês, pessoal de informática. Desejo muito sucesso. Não desistam, principalmente aqueles alunos que estão começando agora, não desistam da área de vocês, pessoal. Eu, por exemplo, não tenho tino para trabalhar com informática, mas com certeza é a área que está maior, volto a dizer, maior destaque. Nós estamos no nosso campo profissional com falta de profissionais nessa área. Vão sempre para o lado do TI, pessoal, as remunerações são excelentes. Quem tiver um plano de carreira, sabe? Tudo certo, Samuel. Invistam, vocês, né, já escolheram a área da informática, continuam na área do TI, porque vocês têm tudo para ter êxito, ter um futuro profissional maravilhoso, porque quase todas as empresas precisam. Hoje em dia, nosso mundo, depois da pandemia, veio para ficar o mundo eletrônico e acho que nunca mais vai voltar ao status quo antes, entendeu? Vai sempre manter-se assim, ou cada vez mais restrito de contato físico. Então, vocês estão na área certa, continuam, tomara, insistam mais um pouco, a não ser quem não conseguir, não gostar mesmo, viu que tentei, mas não consegui, mas é só a minha dica para vocês como conselho, né? Vocês, muito pessoal tá ali, se já deu um tino de querer fazer informática, eu nunca ia querer, mas para vocês, se vocês têm o dom, prossigam, porque é um curso do futuro. Eu conheço muitas pessoas, pessoal, se um dia vocês precisarem de emprego, inclusive, tenho pessoas que trabalham na área de TI, então, se vocês um dia, estou precisando, mas eu tenho experiência, pessoal, quero aprender, quero conhecer, quero continuar, me procuram, porque às vezes eu tenho muitos conhecidos que trabalham na área de TI. Se vocês precisarem, a gente está aqui para abrir as portas para vocês, mas se esforcem, estudem mesmo, sejam críticos, tentam entender por que as coisas funcionam e como funcionam, porque vocês, assim, vários colegas de vocês, vários que já passaram por mim, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas muito bem colocadas profissionalmente, alunos meus já da Ideal Escola Técnica, sabe? É uma satisfação saber. E sempre os melhores empregados, não querendo falar, sempre é a informática, exatamente pela situação atual. O momento é vocês. Então, aproveite desse momento que vocês estão favoráveis, certo? Ok? Podemos encerrar a aula. Estudem, trabalhem, correm atrás e fico à disposição
de um dia, se vocês precisarem, se vocês efetivamente gostarem de trabalhar na área. Não sou eu, mas eu tenho vários conhecidos que trabalham e às vezes precisam de gente de TI, tá? Então, só a minha dica, certo? Ok? Até semana que vem, não nos vemos mais, tá? Terminou a prova. Semana que vem, vocês estão liberados. Prof, tem aula? Não, encerrou. Depois da aula, tchau e bênção. É o último dia que a gente está nos vendo via virtual. Daí, daqui a pouco, depois do dia 3, possivelmente vocês vão entrar em outra disciplina que não é mais a minha nem comigo. Certo? Boa noite, então. Boa noite, prof. Boa sorte, muito sucesso. E eu vejo vocês tudo no dia Boa da noite. formatura de vocês, tá? Boa noite, senhora. Boa noite, Emanuele. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, prazer conhecê-los. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Bom trabalho para ti também.